Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta aí para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vim aí para trazer aí algumas informações e comentar a respeito aí dessas notícias que surgiram agora há pouco aí no Vasco. Santiago Rodrigues pode estar acertando aí a contratação com o Vasco, a barca do Vasco que tá aí prestes a zarpar a qualquer momento. Tem também o Verratti interessando ao Boca Júnior. Antes de trazer aí a minha opinião sobre esses assuntos, peço você que está chegando agora no canal, dá uma moral, se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. É muito importante aí o seu comentário para a gente estar trazendo mais e mais aí notícias e informações para os vascaínos. Valeu? Antes disso, solta a vinheta aí. Yeah. Yeah. Então, rapaziada, vamos começar esse vídeo falando do presidente do Mulambo. É ele mesmo, Rodolfo Landim, ele que deu algumas declarações afirmando que agora com a construção do Urubuzão, na minha opinião, não vai sair. E se sair, vai demorar muito para sair, porque a gente sabe aí que esse estádio lá no gasômetro ali, aquele terreno, com certeza ele deve estar todo contaminado, né, por gases tóxicos, algum produto químico que porventura esteja ali, vai ter que ter uma descontaminação daquele entorno todo ali. E eu ainda acho que a Caixa Econômica Federal vai estar ali embargando esse leilão, já que a Caixa Econômica Federal queria mais de 280 milhões, e aí saiu aí por 135, 138, então já sabe que quando o Flamengo está envolvido tem maracutaia. Ele que declarou que mesmo com a construção do estádio do Flamengo, o Flamengo vai continuar ali na administração juntamente com o Fluminense do Maracanã, né? E ele disse que agora ele acredita que as tratativas com o Vasco vão estar melhores, já que o Flamengo agora vai estar tirando os seus jogos ali do Maracanã. Ele disse o seguinte: se a gente for ver todos os estádios do Brasil, jogam 30 datas e aqui no Maracanã são 70 datas. E a gente sabe que o Vasco tem interesse em algumas datas no Maracanã. Sempre demonstrou isso. A dificuldade que nós tínhamos era adaptar isso ao calendário do futebol, que é uma complicação muito grande. E também associado ao problema da manutenção do gramado. Eventualmente, com o Flamengo tirando seus jogos daqui, isso vai ficar mais fácil para acomodar a essa justa demanda do Vasco. Quer dizer, agora é uma justa demanda. Quando o Vasco precisou aí de algumas datas para poder estar trazendo seus jogos de maior apelo, maior público para o Maracanã, eles na mesma hora negavam. Aí o Vasco tinha que entrar na justiça para poder pegar uma liminar, para poder jogar no Maracanã, aquele imbróglio, aquela insegurança jurídica, e toda vez que o Vasco precisava, a dupla Fla-Flu negava, aí falava que a culpa era do consórcio Maracanã e coisa e tal. E agora que eles precisam do Vasco, já que eles têm ali um número de jogos obrigatório, já que eles disputaram a licitação com o Vasco, né? Fizeram de tudo para o Vasco perder a licitação, não aceitaram ali a argumentação do Vasco, que queria que o Santos jogasse aqui, já que o Santos também vai entrar em obra lá na Vila Belmiro. Eles fizeram de tudo para o Vasco perder, e agora com essa possível negociação aí com a Prefeitura do Rio, com a Caixa Econômica, que eu acho que isso ainda vai dar rolo, eu ainda acho que a Caixa Econômica vai embargar isso tudo aí. Agora eles querem dar uma de bonzinho, dizendo que é justo o Vasco jogar lá e coisa e tal. O Vasco não pode dar mole para esse urubu. Ele tá pensando que ele é o quê? Ele é malandro? É malandro lá para as negas dele. O Vasco agora que vai reconstruir São Januário, a gente joga para 50 mil. A gente não quer saber. Se tiver que jogar para mais de 50 mil, a gente vai jogar lá na Arena Amazonas, lá em Brasília, em outro lugar. Mas não vamos dar mole pro Flamengo. Não vamos. Eles têm que, porque eles são muito malandros. Além de ter agora o estádio do Flamengo para 80 mil pessoas, 100 mil pessoas que eles estão falando aí, para lotar o estádio, agora eles também vão ficar com a administração do Maracanã, cobrando quem for jogar lá, e o Vasco vai ter que servir para eles poder completar o número. Abraço para você, Landim. Você é um tremendo malandro agulha.
o Vasco não vai dar mole para você. Agora vamos falar a respeito aí de Santiago Rodrigues, jogador argentino do Instituto ACC, um jogador aí lá da Argentina, oferecido ao Vasco. O nome do atleta já, segundo aí o Atenção Vascaíno, lá do Léo Lacerda, também tem o Fabinho Torres e o Deco da Colina. Eles disseram aí que o nome desse jogador chegou à mesa do CEO Carlos Amodeu, que levará aí esse nome ao Pedrinho, à comissão técnica ali, para ver se é viável a contratação desse jogador. O staff do atleta, por sinal, tem ali um bom relacionamento com o Amodeu e pode ser aí que o Vasco possa estar trazendo esse jogador, um ponta esquerda. O Vasco necessita urgentemente de mais um atacante ali. Estamos dependendo muito do DVD e nos últimos jogos aí ele vem decepcionando, então é urgente a contratação de um zagueiro e de um ponta esquerda. O Rodrigues, que está aí há 3 anos, né, 3 temporadas no Instituto Córdoba, e jogou ali 92 partidas, marcando 18 gols e dando 5 assistências. Ele que tem ali uma média de participação de gols ali, fazendo gol ou então dando o passe para o gol, de cada 4 jogos ele participa de um gol. Ele é comparado ali com o David. Os números de 2024 agradam em certa parte na parte ofensiva, mas do David. Ele tem ali 26 anos, enquanto o David tem 28. Ele mede 1,71 m contra 1,78 m do David. O valor de mercado 1.200.000 euros, enquanto o David 2.200.000. A média do SofaScore do Rodrigues é de 7,4, enquanto do David é de 6,89. Ele disputou 7 partidas esse ano, marcando 5 gols e tendo ali uma média de 0,70 gols por jogo, enquanto o David disputou 16 partidas, marcando 3 gols e uma média de 0,03. Na minha opinião, o jogador é um bom jogador. Vi alguns vídeos ali do atleta, é um cara que tem uma boa visão de jogo. Ali está dizendo ali nesses números que ele teve 5 assistências, mas porque a assistência ela é contada a partir do jogador que está marcando o gol. Ele deu assistência, o cara fez o gol, aí marca uma assistência. Mas pelos vídeos que eu vi, deu muitas assistências para os jogadores do ataque, só que eles perdiam muito gol e não foi contabilizado. É um jogador que chuta bem de perna esquerda, tem uma boa bola parada, no 1 contra 1 ele vai para cima mesmo, não tem medo. Um jogador argentino, a gente sabe que a gente se dá bem com o jogador argentino. Veja bem aí o Verratti, o que vem fazendo, o Cano nos anos anteriores, aí, o que fez pelo Vasco. Então temos algumas decepções, né? Mas a gente sabe que o jogador argentino vem para o Vasco e consegue ali fazer um bom papel. Eu acredito que na defensiva ele é um pouco inferior ao David. Os números são muito baixos, é um jogador que é só ataque mesmo, não é muito bom de recompor. Espero aí que os scouts do Vasco analisem bem essa situação. Se for um jogador para ir bem para o ataque, pode trazer, que é um cara que tem ali uma boa envergadura, sobe muito bem na cabeça de área, apesar de 1,71 m de altura, chuta bem de fora da área, tanto com a perna esquerda como a perna direita. O DVD também tem essa valia aí, né, de chutar bem com os dois pés. Mas eu acredito aí que possa ser uma boa oportunidade de mercado. 1,2 milhões de euros não é tanta coisa assim, deve dar aí quase uns 10 milhões aí, 11 milhões. Então o Vasco pode estar ali fazendo uma negociação com o Instituto Córdoba. É um jogador que pode vir agregar, mas temos que esperar, é muita especulação. Toda hora aparece um jogador novo e o Vasco aí está passando, né, a janela. Falta praticamente aí um mês para acabar a janela e o Vasco, infelizmente, não trouxe mais ninguém além dos crias e também do Emerson Rodrigues. E atrelado a essa notícia aí do Santiago Rodrigues, tem a questão da barca, já que o Pedrinho precisa de estar dispensando alguns atletas que não estão sendo utilizados, né, para poder dar um fôlego a mais na folha salarial do Vasco. E surgiu aí a informação lá do @Mumuzinho da Colina,
é um rapaz aí que está fazendo um bom trabalho aí no YouTube, o Mumuzinho, bem conhecido também. Ele informou aí que o Vasco mudou, né, a sua postura na questão de estar ali emprestando jogadores que não estão sendo utilizados. No começo, o Vasco queria que emprestar os jogadores com o pagamento do salário sendo 100% do time que fosse o atleta. Agora, com a dificuldade aí que ele está encontrando de estar dispensando esses jogadores, ele já pensa em estar pagando aí pelo menos uma porcentagem do salário para pelo menos a gente está abrindo ali um espacinho na folha salarial para quem sabe estar trazendo ali um ou dois jogadores. Os jogadores que estão aí na barca são o Rossi, o Serginho, o Zé Gabriel, o Galdames e o Praxedes. Na minha opinião aí, sobre o Rossi, o jogador que era bem visto pela torcida, era um jogador guerreiro, partia para cima do adversário. Hoje em dia está totalmente ali descartado, você não vê mais ele atacando, se preocupa muito em ficar dando carrinho para jogar para a galera. É um jogador que não acrescenta mais nada ao elenco. O Serginho, apesar de ter feito ali o gol salvador do ano passado aí, fazendo com que o Vasco permanecesse na primeira divisão, é um jogador que nem aparece mais no banco de reserva, é um cara aí que tem um alto salário. Então seria importante aí levar ele para outro clube, né? Dizem que o Criciúma e o Goiás estão interessados no atleta, assim como o Paysandu está interessado ali no Rossi, mas os atletas parecem que não querem sair ali, já que o Vasco tem uma estabilidade aí, né? Tá pagando bem a eles e também pagando em dia, e parece que os jogadores estão se acomodando. O Zé Gabriel, apesar de ser um cara que a torcida pega no pé, eu, por exemplo, também não sou muito fã do Zé Gabriel, mas é um jogador que, pelas características que ele tem, é um jogador que pode fazer falta ao elenco. Ele pode ficar aí, na minha opinião, até o final do ano, para poder suprir ali, caso tipo assim, o Hugo Moura se machuque e a gente não tem um cara de maior pegada ali no meio de campo, apesar de que o Souza está chegando, mas está ainda muito fora de forma. Eu achava que o Zé Gabriel poderia ficar aí no elenco. O Galdames demonstrou aí que é um cara que não é vamos dizer aqui, um bom marcador, e também não é um bom armador, é um nem, e dizem aí que a Universidade Católica está interessado no atleta, estão em negociações, mas é um jogador que, na minha opinião, foi uma barca furada, que a maldita da 777 deixou aí uma herança maldita, o Galdames. E o Praxedes é aquilo, o Praxedes ou ama ou odeia. Vinha fazendo bons jogos aí nas 3 últimas partidas, saiu-se bem, e contra o Galo entregou a rosca, fez uma merda danada e caiu em desgraça de novo. É um jogador caro, um jogador que o Vasco te pagou 1 milhão para poder permanecer com ele. Infelizmente, apesar de novo, tá sem mercado, e o Vasco, esse aí o Vasco não vai conseguir tirar do elenco, vai ter que levar essa carga negativa aí até o final. E a última informação, uma informação aí que apareceu aí bombástica também, lá na Atenção Vascaíno. Eu acredito que tenha sido ali o repórter Fábio Torres que apurou a situação do Verratti. Lá na Argentina estão dizendo que o Boca Juniors está interessado na contratação do nosso Pirata, e o Pirata já declarou que vai permanecer no Vasco, está bem ambientado aqui no Rio de Janeiro, é o capitão da equipe, vem fazendo os gols ali, é artilheiro da Copa do Brasil, vem brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, e graças a Deus aí ele já falou que não vai sair. Espero aí que a diretoria do Vasco fique atenta a essa situação, não deixe o jogador ser aliciado pelo Boca Juniors. A gente sabe, né, o cara é argentino, o Boca Juniors é um dos maiores clubes da Argentina, pode estar ali seduzindo ali o ego do atleta, mas eu acredito aí que o nosso Pirata não vai nos abandonar e vai aí fazer a nossa alegria nesse Campeonato Brasileiro. Valeu? Ficou um pouco longo aí o vídeo. Seu comentário aí, o que você acha dessa situação do Verratti, se ele vai sair ou não, da barca do Vasco, se algum jogador você salvaria aí da barca, e do a nova especulação do Vasco aí, o Santiago Rodrigues, jogador de 26 anos, argentino, se é uma boa pro Vasco ou não. Valeu? Curta, comente, compartilhe, e o seu comentário é muito importante. Tamo junto, saudações vascaína.
Fui!